Devil May Cry 5 pode ter sido o primeiro a continuar a história do quarto título da franquia, mas o jogo não foi o único Devil May Cry lançado nesse tempo. Após Devil May Cry 4, a japonesa Capcom decidiu entregar as rédeas da história de Dante Vergil para Ninja Theory, o estúdio britânico por trás de Hellblade. Com a franquia em mãos, a Ninja Theory resolveu trabalhar em um reboot, recontando a história conturbada dos irmãos Dante Vergil em sua luta contra mundos. As mudanças não ficaram só no enredo. DMC Devil May Cry chegou ao PlayStation 3 e ao Xbox 360 em 2013 com um visual bem diferente, mais colorido e vívido. No game a gente controla um Dante de 20 anos em uma realidade paralela, com o jogador alternando entre os diferentes modos de ataque anjo e demônio. Os fãs da série não reagiram bem às mudanças, mas DMC Devil May Cry ganhou defensores ao longo dos anos. O jogo até recebeu uma remasterização para o PS4 e o Xbox One, antes da Capcom decidir voltar para a série principal. Took a stand, fought back. But after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Além do jogo da Ninja Theory, Dante também apareceu em outra franquia até voltar para Devil May Cry 5. O Caçador de Demônios é um dos personagens jogáveis em Marvel vs Capcom. Com seus golpes à distância de arma e espada, Dante está entre as melhores escolhas no elenco de lutadores dos games de pancadaria com heróis da Marvel. Mas é em Marvel vs Capcom Infinity que o Caçador ganha um papel com mais destaque no modo história. O protagonista de cabelos prateados se apodera da Joia da Alma e contribui para derrotar o vilão Ultron Sigma. Now, with the Soul Stone, we'll take it from you. What's happening to us? Only the most noble of souls are strong enough to bear the power of the Soul Stone. And you've got no soul. No way to channel the stone's power. I'd take a step back if I were you. Devil May Cry 5 ganhou um mangá canônico encomendado pela Capcom. Devil May Cry 5 Visions of V serve de prequel ao título mais recente da franquia. As páginas mostram o nascimento de V e como ele encontra os aliados que invoca para lutar durante o game. A publicação foi lançada semanalmente e narrou 27 missões diferentes do V, entregando detalhes que complementam a trama do jogo. Além do mangá, o título mais recente da franquia ainda ganhou um comercial live action que imaginou pessoas na vida cotidiana com as armas de Dante e os poderes de V. Olha só. Do you struggle to find happiness? Do you get the feeling there's something greater for you? There is. A gente comentou no último bloco que o Devil May Cry 5 utiliza o mesmo motor gráfico de Resident Evil 7, mas não é apenas nos gráficos que a história das franquias entrelaçam. Na realidade, Devil May Cry nasceu de uma versão cancelada de Resident Evil 4. Essa história começa com Hideki Kamiya, um dos fundadores da Platinum Games. Kamiya ainda trabalhava na Capcom quando teve a ideia de fazer um Resident Evil diferente, mais estiloso e dinâmico. O game abandonaria os cenários pré-renderizados para trazer um
um sistema de câmera dinâmico, aproximando a gameplay mais da ação do que títulos anteriores da franquia de sobrevivência. A aventura teria ainda como protagonista um herói totalmente novo chamado Tony. O personagem contaria com a força sobre-humana e habilidades adquiridas por biotecnologia. Quanto mais a ideia progredia, mais o jogo de Hideki Kamiya se distanciava de tudo que Resident Evil tinha sido até ali. Eventualmente, a Capcom decidiu descartar o jogo como o quarto título seriado de Resident Evil, apagando todas as menções ao mundo da corporação Umbrella do projeto. Tony virou Dante e a ideia recebeu o nome de Devil May Cry, game que mais tarde iria inspirar outras franquias de sucesso como God of War e Bayonetta. Se por um lado Devil May Cry inspirou franquias que hoje são muito amadas, por outro, ele também se inspirou em outras obras. O game faz alusões e resgata alguns elementos do livro A Divina Comédia, escrito no século XIV pelo florentino Dante Alighieri. Nessa obra, um personagem chamado Dante faz uma viagem até o inferno, tendo como seu guia espiritual uma entidade chamada Virgil. Além de emprestar os nomes dos personagens, o reboot de Devil May Cry ainda se inspira no enredo da Divina Comédia, mostrando Dante dos videogames sendo guiado pelo irmão Virgil no mundo espiritual. Um easter egg que liga ainda mais a Divina Comédia com os jogos acontece em Devil May Cry 3, quando Dante encontra Cerberus na terceira missão da jogatina. No livro, Cerberus é o terceiro nível do inferno, onde estão o Dante e o Virgil da literatura. Mas para quem quisesse ater mesmo a história de Devil May Cry, a franquia ganhou uma animação que narra os eventos do primeiro e do segundo jogo. A adaptação mostra mais o trabalho de Dante em sua agência de caça de demônios, ao lado de personagens conhecidas dos jogos como Trish e Lady. Os 12 episódios da animação de Devil May Cry estão disponíveis com legendas em português no Amazon Prime Video. Confere lá e depois comenta o que você achou nas redes sociais usando a hashtag GameShark. A gente já falou de jogo, de anime e de livro no programa de hoje, mas se tem um assunto que não pode ficar de fora quando o tema é Devil May Cry, esse assunto é música. A franquia sempre embalou suas lutas frenéticas e estilosas com canções de rock e heavy metal, se tornando uma característica do game ao longo dos anos. Em Devil May Cry 5 não é diferente. O jogo tem uma das trilhas sonoras mais marcantes de 2019, com 137 faixas que embalam a guerra contra os demônios. A trilha sonora indicada ao The Game Awards está inteiramente disponível no Spotify e até marcou presença no palco da premiação em 2019. A cantora Hayley Edwards performou Devil Trigger com direito a pirotecnia, balançada de cabelo e tudo que um show de rock tem direito. Um dos destaques da trilha de Devil May Cry 5 fica por conta de Crimson Cloud, tema das batalhas do game. A canção de Jeff Rona e Rachel Fannin até ganhou um clipe produzido pela Capcom. E é com ele que a gente vai se despedir do GameShark de hoje. Fiquem agora com mais Geek, um beijo e até mais!